Fala galera da Zona Norte, fala queridas alunas, queridos alunos aqui da região norte do estado, galera que está se preparando para a UVA, vamos fazer uma discussão massa sobre história, vamos tentar se preparar para essa prova, pegar umas dicas massas para a gente fazer uma prova impecável. A prova de história da UVA não tem segredo e a gente aqui no Luciano está preparado para ajudar vocês. Eu sou o professor P.A. Damasceno e a gente vai discutir alguns pontos de história geral, história do Brasil e história do Ceará. A gente precisa perceber que a prova da UVA ela é um pouco menos contextualizada e um pouco menos analítica do que a prova do Enem. Ela tem algumas especificidades que precisa a gente tomar cuidado. É uma prova mais focada no conteúdo, é uma prova mais focada nos detalhes, nas informações. E aí, você que está preparado, você que é um aluno que está pronto para fazer a prova, sabe que na hora de ler, você vai marcando, marca a data, marca os locais, porque a UVA gosta de brincar com essas informações. Troca uma informação, troca um número e o aluno que não está preparado, aquele que está só no senso comum, aquele que está na lembrança, às vezes falha. E você não vai falhar. Você vai acertar e você vai entender o que elaborou, o que realizou. Então, já sabe, vai fazer as questões marcando, circulando, grifando. Cuidado com as informações. A prova é mais objetiva, a prova é mais conteudista, não esquece. Então, cuidado com esses detalhes. Quando a gente fala de história geral, por exemplo, é uma prova que é marcada por questões relacionadas à história antiga, à história medieval, conteúdos que às vezes quem está se preparando só para o Enem não viu. Dados, informações, nomes. Na última prova perguntou, por exemplo, sobre os fenícios, sobre o sistema de governo dos fenícios, a talassocracia. Nome feio, nome grande, mas um sistema fantástico de governo por aqueles que dominavam a característica principal dos fenícios, o comércio marítimo. Em outras provas, pergunta sobre o alfabeto, sobre o sistema de lógica da construção comercial fenícia. Fenícios, egípcios, mesopotâmicos, persas, todos esses povos do mundo antigo, da antiguidade oriental, são interessantes a gente lembrar e fazer uma revisão nesse momento final, chegando na prova. Você às vezes estuda com mais afinco a antiguidade clássica, Grécia, Roma, mas vamos lembrar que no mundo antigo, da antiguidade oriental, eu tenho um sistema de servidão coletiva. O que antigamente a gente falava de modo de produção asiático. Um modo de produção pautado pela lógica de um governo ou de um governante de poder total sobre a vida da sua população. E que todos os habitantes daquele reino são servos. Todos os habitantes daquele reino estão predispostos a trabalhar em prol dos interesses do Estado. Um Estado teocrático, marcado fortemente pela religiosidade, um Estado onde o governo define a vida e a morte das pessoas. Se você fala de Egito, a morte é um dos elementos cruciais para entender essa cultura. A morte é um elemento central por todo o simbolismo e todo o elemento religioso que marca a vida egípcia. O pós-morte é o central para pensar as estruturas, a ciência, a produção médica, arquitetônica, de engenharia do mundo egípcio. Na Mesopotâmia, mesmo com todas essas características em destaque, a preocupação não é com a morte, mas é com o futuro dos vivos. Então eu me preocupo em antever o futuro, em estar controlando os astros, em fazer a previsão do que vai acontecer. Por isso a astronomia, a engenharia para fazer templos cada vez mais altos com observatórios astronômicos que possam observar as estrelas e predizer o futuro são essenciais. Egito e Mesopotâmia são muito semelhantes. Você tem o mesmo sistema de construção regadio, uma produção pautada pelo controle das águas de grandes rios, de grandes massas de água. Construção de canais, diques, dutos, obras de engenharia que precisaram de do extenso desenvolvimento de uma cultura logística, material, científica de produção da vida. Se você vai para os fenícios, você já tem uma lógica mais ligada ao mar Mediterrâneo, à navegação, à comercialização. O imenso mar, a pouca área produtiva, na estreita faixa litorânea do berço do Mediterrâneo, dificultaram a vida de produção
dos fenícios. Isso não é determinante. Eles não são navegantes porque tem pouca terra agriculturável, pouca terra fértil. Mas o mar, a quantidade imensa de cedros na montanha, com madeira propícia para a navegação, e a falta desses espaços de produção ajudam a conduzir os fenícios para um sistema lógico de navegação e comércio marítimo. Se você sai dos fenícios e vem para os hebreus, é importante lembrar que os hebreus, organizados na terra que corre leite e mel, Canaã, a terra prometida, a base do rio Jordão, é sempre bom lembrar dos rios, das massas de água, dessas áreas necessárias para uma vida que ainda era dependente da natureza em muitos aspectos. Esses hebreus saem da Mesopotâmia e vão em busca de uma promessa de produção em uma área mais isolada, mais apropriada à cultura que eles estavam desenvolvendo, e vão ser marcados pela formação do monoteísmo, da crença em um Deus único. Por mais que se possa dizer que uma experiência monoteísta foi adotada em várias outras culturas, como nos egípcios, com Amenófis IV, a cultura monoteísta se estabelece de forma consolidada com os hebreus. Egípcios, mesopotâmicos, hebreus, fenícios. Esses povos do Antigo Oriente, da região que antigamente nós chamávamos com muita propriedade de crescente fértil, aquele berço mediterrâneo ali no Oriente Médio, com grandes volumes de água, Rio Nilo, Rio Tigre, Rio Eufrates, Rio Jordão, que foi a região onde as primeiras cidades surgiram, onde a escrita cuneiforme, a escrita hieroglífica se desenvolveram. É uma região importante para você dar uma olhada, garantir uma, duas questõezinhas da prova da uva e que vão lhe ajudar e vão engrandecer o seu preparo. Se a gente sai de história geral e vem para a história do Brasil, é importante lembrar um conteúdo que é certeza ser abordado na prova. Era Vargas. Vamos lembrar das datas da Era Vargas, vamos lembrar dos períodos da Era Vargas e das divisões da Era Vargas. Se você fala de Era Vargas, você começa com o movimento ou Revolução de 30. 1930, Vargas toma o poder, apoiado pelos movimentos tenentistas, que durante a República Velha tinham tensionado as relações da República do café com leite, e que viram em 1930, com a crise de 29 e a crise do café aqui no Brasil, e o surgimento de uma aliança política entre oligarquias regionais do Rio Grande do Sul e da Paraíba, um espaço de tomada do poder. E aí, em 1930, Vargas chega ao poder, dando início a um período de 45 anos. Oh, desculpa, falhei. Tem como cortar? Você pode continuar daí. Pronto. Pode? Em 30, dão início a um período de 15 anos de poder ininterrupto de Getúlio Vargas. Ele entra em 30 e sai em 45. E esse período da Era Vargas é dividido em 3 subdivisões claras e definidas. O governo provisório, que vai de 30 até 34, e que é marcado pela construção de leis trabalhistas, leis eleitorais e pela formatação de uma ideia de Estado varguista centralizado, marcado por um espírito industrializante, urbano, que queria desenvolver uma nova cara para o Brasil e vai marcar uma série de transformações profundas na identidade nacional. Durante esse período, São Paulo se revolta contra o governo varguista pela quantidade de tempo que Vargas governa sem uma Constituição. E em 32 começa uma pressão para a constitucionalização do governo varguista com a Revolução Constitucional de 32. Vargas derrota São Paulo e, mesmo assim, organiza a Constituição em 34, dando início ao período constitucional. No período constitucional, o retorno ao jogo democrático, o retorno ao jogo político partidário vai fazer emergir 2 forças que estão concatenadas com a lógica geopolítica do mundo. Eu vou ter a formação da ANL, Aliança Nacional Libertadora, e eu vou ter a formação da AIB, Ação Integralista Brasileira. Esses movimentos podem ser categorizados como uma disputa que estava acontecendo na Europa pós-crise entre
um movimento de esquerda associado ao comunismo e que tinha como inspiração a movimentação russa pós-17. E na A e B eu tenho uma inspiração de caráter fascista, mais apropriada a um governo autoritário, centralizador. A disputa entre essa extrema-direita e essa esquerda ligada a um comunismo internacional vai tensionar o governo constitucional de tal forma que crises e reviravoltas vão dar oportunidade a Vargas, que não se posiciona claramente em nenhum dos lados, que cria um governo autônomo e uma identidade própria, paternal, pessoal. Vargas aproveita esse tensionamento e em 1937 rompe, quebra a própria Constituição que ajudou a organizar em 34, organiza uma segunda Constituição dentro dessa era varguista e dá início com a Constituição da Polaca em 1937 ao Estado Novo, o regime ditatorial varguista que vai de 37 até 45. Então vamos só retomar: governo provisório de 30 a 34, governo constitucional de 34 a 37. E o Estado Novo, o auge do varguismo, da construção do populismo e do paternalismo varguista, que vai de 37 até 45, quando no pós-Segunda Guerra Mundial, a ação do exército pós-FEB, voltando da luta contra os fascismos totalitários da Europa, ajuda a derrubar o governo centralizador de Getúlio Vargas. Essa era Vargas é essencial para a sua preparação para essa prova da UVA. Descendo um pouquinho mais e a gente vindo para a história do Ceará, é sempre bom recordar o período de formação colonial do Ceará. O Ceará tem uma ocupação tardia, que se dá por conta da preocupação litorânea com a área produtora do açúcar e gera uma resistência maior dos indígenas. O Ceará fica praticamente desocupado, sem o interesse efetivo de Portugal, mesmo dentro das capitanias hereditárias, já que o nosso capitão donatário não vem inicialmente para a ocupação da capitania do Ceará Grande, e quando vem um acidente, um intempérie, acaba tragicamente com a morte do nosso capitão donatário, então o Ceará fica isolado. Quando é que o Ceará entra para a lógica da geopolítica colonial local? Quando França, Inglaterra e Holanda começam a ocupar os espaços não ocupados por Portugal. As invasões estrangeiras fazem com que Portugal tenha a certeza que o que não for ocupado vai ser tomado. Então, ocupando para não perder, Portugal vai se preocupar com a curva nordestina. Os franceses estavam no Maranhão, os holandeses estavam em Pernambuco. Se essa curva nordestina se perde, se essa volta atlântica se perde, o controle do norte está todo comprometido. E aí, Rio Grande do Norte e Ceará entram na lógica. Nisso, a gente tem a luta do Estado colonial português contra as nações indígenas que vão resistir e já tinham conhecimento da tática portuguesa de aproximação feita no litoral pernambucano. Então, esses grupos vão resistir fortemente. E aí vale lembrar que a gente vai ter o primeiro processo de tentativa colonial aqui na Serra Grande, com os padres Luiz Figueira e Francisco Pinto, que vão tentar construir áreas de ocupação colonial a partir da formação de povoamentos, de apovoamentos, de aquartelamentos indígenas. Essa expedição, essa tentativa dos padres de colonização e de catequese não funciona. A experiência colonial na Serra Grande vai ser devastada por tribos que sabiam do processo de aproximação cultural e religiosa dos sacerdotes portugueses e vão subir a Serra Grande e vão acabar com essa experiência, e isso vai dar início a uma tentativa de colonização militar, que vai começar em 1603 com a expedição do Pero Coelho, mas vai se efetivar posteriormente com a fundação do Ceará pelo Martim Soares Moreno, personagem marcante da genealogia e da construção da mentalidade cearense, presente no livro Iracema,
e que vai ser oficialmente o fundador do Ceará. Esse período colonial do estado é presença constante nos vestibulares das universidades estaduais. Então assim a gente faz um panorama, história geral, história do Brasil e história local, história do Ceará, a partir de perspectivas pertinentes para o estudo de vocês para a prova. Obrigado pela oportunidade de discutir com vocês um pouquinho. Espero que as dicas tenham chegado aí de forma interessante, de forma fácil, de forma prática e que ajude você. Estude, conte com a gente aqui do Luciano Feijão e a gente está pronto para preparar vocês para essa e para muitas provas que vierem pela frente. Tudo de bom, até a prova.